Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade aos nossos estudos em mais uma aula assíncrona de geografia. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos trabalhar a industrialização do Brasil, ou seja, qual foi o processo de industrialização do Brasil, trabalhando aí as características históricas e o desenvolvimento regional da indústria dentro do nosso território. Vamos lá? Bom, primeiro, antes da gente trabalhar, o processo de industrialização do Brasil, a gente precisa definir o que é industrialização. Industrialização é um processo irreversível onde indústrias são criadas. Irreversível por quê? Porque uma vez que a indústria se desenvolve, ou seja, que são criadas as infraestruturas necessárias para que isso aconteça, você não volta atrás. Tá? Uma vez que parte da economia se converte para uma economia industrial, você não vai destruir ou desmanchar essas indústrias para, por exemplo, voltar a uma economia agrária. Daí a questão irreversível. E também porque a indústria ela está ligada ao processo de urbanização, que também é irreversível. Beleza? Então, a industrialização é um processo irreversível onde as indústrias são criadas. Ok? Vamos seguindo. Bom, quando a gente fala em processo de industrialização do Brasil, a gente destaca alguns períodos. Ok? E os períodos que nós iremos destacar da industrialização do Brasil remontam desde a vinda da família real ao Brasil em 1808, ou seja, no comecinho do século XIX, até a consolidação da industrialização, ou seja, até o período em que o nosso país de fato se transforma em uma nação industrializada na década de 1930. Tudo bem? Dentro deste contexto todo, a gente tem dois fatores que contribuíram para a industrialização do nosso país, que são a abolição da escravatura e o processo migratório. Tá certo? Vamos então pontuar aqui algumas coisas. Lá em 1808, quando a família real chegou ao Brasil, os portos brasileiros foram abertos às nações amigas, no caso a Inglaterra, e Dom João VI, rei de Portugal, ele vai permitir a instalação de manufaturas no Brasil também. Nesse período, então, começam a surgir pequenas oficinas, manufaturas, que vão produzir certos produtos dentro do nosso território, que são, então, comercializados ao início da nossa industrialização. Avançando um pouquinho na história, ainda no século XIX, nós temos a abolição da escravatura como uma consequência de um processo. E ao longo deste processo de abolição, nós temos a famosa Era Mauá, tá certo? Ou seja, ao longo do Segundo Reinado. Durante a Era Mauá, indústrias foram criadas aqui no nosso país, especialmente pelo Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá. Este crescimento industrial do Segundo Reinado ele está relacionado com alguns fatores. Um deles, como eu já disse, é o processo de abolição da escravatura, especialmente a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos, tá certo? Que converte parte do capital utilizado no tráfico na indústria, ou seja, disponibiliza para a indústria capital para que seja investido na industrialização, capital esse antes utilizado na compra de escravos, ok? E a tarifa Alves Branco, que foi uma lei criada aí por Dom Pedro II que taxava os produtos importados, inclusive os ingleses, tornando-os mais caros, então favorecendo a produção deles dentro do território brasileiro. Uma vez que a escravidão vai terminando, que leis vão sendo aprovadas para acabar com ela, até finalmente chegar a Lei Áurea, o processo imigratório no Brasil começa a se intensificar e isso dá à indústria o aumento no mercado consumidor e também na disponibilidade de mão de obra. Lembrando que esses imigrantes são provenientes, em sua grande maioria, da Europa, continente já historicamente industrializado, e uma vez aqui no Brasil, eles vão servir de mão de obra especializada para o trabalho na indústria, além de um mercado consumidor, uma vez que eles vêm para trabalhar sobre o regime assalariado. Tá certo? Vamos seguindo então. Bom, quais foram as fases da industrialização do Brasil a partir disso que a gente trabalhou então? Bom, primeira fase, como eu disse para vocês, lá no comecinho do século XIX, com a vinda da família real e a abertura dos portos, a eliminação de barreiras alfandegárias e a permissão para a construção das manufaturas, uma vez que o exclusivo metropolitano cai, outras nações
passam a poder comercializar com o Brasil passa a poder produzir os seus próprios produtos. Esse aí é o embrião da industrialização do nosso país, tá certo? Lá em 1914, nós temos um contexto de Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, quando a indústria europeia se converte para o esforço de guerra, os antigos fornecedores de produtos industrializados do Brasil, de repente, não mais podem fornecer esses produtos e o nosso país, então, começa um processo de industrialização por substituição de importações. Ou seja, o nosso país ele começa a criar indústrias para produzir aquilo que antes era importado da Europa. Ou seja, a indústria surge para atender às necessidades específicas de mercados, consumidores e produtos antes importados da Europa, que por conta da guerra não podem mais ser importados, porque a indústria europeia está voltada para o esforço de guerra. No meio de todo este caminho, nós temos aquilo que nós comentamos, né? Segundo Reinado, processo de abolição da escravatura, a imigração europeia, tudo isso vai criar as bases para que finalmente, lá no início da Primeira Guerra Mundial, nós tenhamos certa infraestrutura que permita essa industrialização por substituição de importações. Ok? Continuando. Bom, quais foram os fatores ao longo da nossa história desfavoráveis para a industrialização do nosso país? O Brasil sempre teve um mercado consumidor muito pequeno. Por quê? Porque mais da metade da população era formada por escravos, escravos que não recebiam salário. Daí a pressão inglesa, por exemplo, para que nós abolíssemos a escravidão. Como a Inglaterra vendia muita coisa para o Brasil, se o mercado consumidor brasileiro fosse pequeno, obviamente o Brasil compraria pouco. Então daí o interesse inglês em incentivar o aumento do mercado consumidor brasileiro por meio da abolição da escravatura, tá bem? A elite nacional também não era interessada na industrialização, ela era uma elite ligada à terra, à atividade agrária. Não existia no Brasil uma burguesia industrial com poderes políticos que pudessem, então, direcionar as políticas públicas para o desenvolvimento industrial. Quem comandava politicamente o nosso país era essa elite rural que não tinha qualquer tipo de interesse no desenvolvimento da indústria e na urbanização. Tá? Quando isso acontece, vai gerar um choque, né? Um conflito de interesses, que a gente vai ver principalmente na Era Vargas. Bom, e na dificuldade de se obter e manter bens de produção. Por quê? Porque como o governo não ajudava, a indústria nacional estava muito suscetível à concorrência dos produtos estrangeiros e, na maioria dos casos, ela não conseguia vencer essa competição. Tá bem? Vamos seguir. Bom, quais foram os fatores internos que favoreceram a nossa industrialização? Nós temos a produção cafeeira, especialmente na região sudeste, no estado de São Paulo. O café, ele permitiu o acúmulo prévio de capital, que depois foi aplicado na consolidação da indústria, apesar da indústria já ter vindo antes e durante o café. É quando o período do café começa a entrar em decadência, que o capital acumulado historicamente com a produção deste produto começa a ser aplicado na indústria. Nós temos a criação de infraestrutura, principalmente na Era Vargas, também a partir da década de 30, com a construção das indústrias de base, siderúrgicas, hidrelétricas, ou seja, indústrias que vão favorecer a produção industrial, tá certo? E o grande fluxo de imigrantes, ou seja, essa mão de obra imigrante, muitas vezes especializada, que chega ao Brasil, vinda da Europa, fugindo dos vários conflitos pelos quais o continente europeu passava, e que aqui no nosso país passa a trabalhar também na indústria, tá certo? Vamos seguindo. Bom, conforme eu disse para vocês lá atrás, né, a crise do café leva à industrialização, tá certo? Ou seja, quando o café começa a entrar em decadência, o capital previamente acumulado com a produção de café, ele passa a poder ser empregado na indústria. Isso vai ganhar muito mais destaque com a crise de 1929, quando os Estados Unidos literalmente param de comprar o café brasileiro, eles que eram o nosso principal mercado consumidor. E aí, devido à crise que se instala nos Estados Unidos, o maquinário dessas indústrias fechadas, falidas, acaba sendo adquirido por pessoas aqui no Brasil com o capital, ou seja, aqueles que haviam acumulado capital com o café, e aí passa então a ser empregado
na indústria, tá certo? Ou seja, a industrialização começa a acontecer. Bom, vamos seguindo então. Finalmente a gente entra na segunda fase da nossa industrialização, que vai pegar o finalzinho da República Velha, que nós já comentamos lá atrás, onde o Brasil começa um surto industrial de industrialização por substituição de importações, resultado da Primeira Guerra Mundial, e entramos na Era Vargas a partir de 1930, tá certo? No meio de tudo isso, nós temos a grande crise do capitalismo, que é a crise de 1929, que também, como nós colocamos lá atrás, vai favorecer, né, de certo modo, a industrialização do Brasil, uma vez que coloca basicamente um ponto final na era do café, e o capital previamente acumulado com essa atividade, mais as máquinas das indústrias fechadas nos Estados Unidos, se transformam em um terreno fértil para o crescimento das indústrias aqui no Brasil. Bom, quais foram os fatores que impulsionaram a indústria nessa segunda fase? Que nem eu falei, a crise de 29, né, pelos motivos previamente descritos, o êxodo rural. A partir do momento que as indústrias começam a se desenvolver e se instalar nas cidades, pessoas começam a se dirigir do campo para as cidades em busca de emprego nessas indústrias. A política nacionalista de Vargas e a criação das indústrias de base criam aí um ambiente favorável para a instalação dessas indústrias, ou seja, a infraestrutura necessária para que essas indústrias possam crescer. E além disso, nós continuamos a ter essa mão de obra qualificada dos imigrantes, principalmente europeus, tá, que vêm aqui para trabalhar e acabam sendo empregados também na indústria. Isso vai trazer uma série de mudanças políticas, tá certo? Os coronéis começam a perder a sua base de poder, que era a população que vivia no campo. Começa a surgir uma elite política ligada ao ambiente urbano, no caso Getúlio Vargas, que vai direcionar o seu governo para a industrialização e para a atenção às necessidades e anseios desses proletários que cresciam em números. Tá? A gente tem uma ruptura, né, no processo político brasileiro, onde a elite agrária começa a ficar em segundo plano na política, e nós temos agora a ascensão das camadas urbanas e de políticos ligados aos anseios desses grupos urbanos, tá bem? Bom, a terceira fase da industrialização do Brasil, ela se dá da segunda metade da década de 50 até a década de 90. Por esse período vão passar presidentes como Juscelino Kubitschek, que vai trazer as multinacionais, né, o projeto de desenvolvimento do Juscelino Kubitschek, os 50 anos em 5, tá bem? Temos o período da ditadura militar, ok? Tudo isso criando aí o ambiente favorável para a industrialização do Brasil a partir desta terceira fase. Muito bem. Juscelino Kubitschek, no seu plano de desenvolvimento dos 50 anos em 5, ele vai criar também indústrias de base e principalmente vai investir nas indústrias de bens de consumo não duráveis, como automóveis, tá? Aí pegando embalo no governo do Dutra, ok? O Dutra vai investir maciçamente em rodovias, né? Ele tinha até um bordão: governar é construir rodovias. E a partir deste momento, especialmente na década de 50, com a descentralização da economia capitalista, motivada pela Guerra Fria, as empresas ou as indústrias de automóveis começam a se instalar no Brasil e começam a produzir esse tipo de bem de consumo. Ok? Só para a gente pontuar um pouquinho esse contexto, durante a Guerra Fria havia a necessidade de se desenvolver o capitalismo em regiões periféricas, como a América Latina, a fim de impedir que o socialismo avançasse por essas regiões. Dentro do capitalismo havia o interesse em se buscar mão de obra mais barata, matéria-prima mais abundante, legislação favorável, e é quando as indústrias se deslocam dos seus países de origem, como a Europa e os Estados Unidos, e passam a se instalar em países como o Brasil. Este processo, chamado de descentralização da economia capitalista, é o que vai consolidar a industrialização no Brasil. Essa consolidação ela vem com a formação prévia de uma base, de uma infraestrutura que foi construída ao longo dos governos do Getúlio Vargas, com as indústrias de base, com as hidrelétricas, e continuou a ser feito também no governo do Juscelino Kubitschek, com seu famoso plano de metas. Tudo bem?
Então, é a partir da metade do século XX que a gente diz que o Brasil se tornou de fato uma economia industrializada. Ok? Vamos seguir. Bom, e atualmente, o que a gente pode falar sobre a industrialização do Brasil? Quais são as dificuldades que a indústria enfrenta hoje? Hoje a gente tem uma famosa guerra cambial ou guerra fiscal entre os estados brasileiros. Essa guerra é causada pelo fato da indústria estar concentrada em uma região, região sudeste, e pelo interesse das outras regiões em trazerem as indústrias para lá também. Tá? Então, os estados começam a reduzir impostos a fim de atrair as indústrias, tá? E aí os estados que já possuem também vão começar a tomar medidas para manter essas indústrias ali. Tá certo? Bom, e aí nós temos a concorrência externa, principalmente vinda da China, com produtos extremamente baratos, resultado dos baixos salários, da inexistência de qualquer tipo de política trabalhista dentro da China, o que faz com que esses produtos sejam extremamente competitivos e atrapalha a indústria nacional. Bom, como que se distribui as indústrias dentro das 5 regiões brasileiras para a gente encerrar a nossa conversa? Vamos lá? Na região sudeste, conforme já foi dito, nós temos a maior concentração industrial do país, historicamente devido ao café e ao capital acumulado previamente por ele, e ao fato dos imigrantes que formaram essa mão de obra qualificada para a indústria terem se dirigido principalmente para essa região. E as indústrias que se destacam são a automobilística, a produção de carros, principalmente ali no ABC Paulista, a petroquímica, na Bacia de Campos e em Santos, a metalúrgica também na região do ABC Paulista e a mecânica, como aí um adeno, a indústria automobilística. Tá certo? Seguindo. Região sul do Brasil, onde se destacam as indústrias petroquímica, as carboquímicas. Ali na região sul nós temos uma concentração grande de usinas termoelétricas que utilizam este combustível carvão para a produção de energia, e as siderúrgicas. Na região nordeste, nós temos ainda hoje, não mais a lavoura de açúcar como única fonte de renda, mas uma indústria açucareira ligada, né? Ou seja, uma indústria ligada ao açúcar, a indústria açucareira, usinas, né, que produzem álcool, açúcar, assim como também existe na região sudeste. Indústrias de bebidas, como vinhos, por exemplo, cachaça, indústria têxtil, metalúrgicas, químicas e mecânicas. Então percebam vocês que o Parque Industrial Nordeste ele é variado, ele não é forte, mas ele é variado. Na região centro-oeste, devido ao fato dessa região ter sido a última fronteira agrícola do nosso país, nós temos uma grande produção de grãos, especialmente a soja, e consequentemente o surgimento de indústrias que processam esses grãos e produzem, por exemplo, óleo. Temos também, devido à pecuária praticada nessa região, o surgimento de indústrias que vão processar a carne e exportar, ok? Além de produzir a carne para o consumo interno também. E para finalizar, nós destacamos aqui a região norte do Brasil. Tá? A região norte, devido ao setor extrativista, principalmente o vegetal e o mineral, tá certo? Nós temos a formação de uma indústria de beneficiamento de matérias-primas, ou seja, a famosa indústria de base, né, que vai pegar essa matéria-prima proveniente das árvores ou dos minérios e processá-las, transformá-las, ok? Temos a produção de laticínios, processamento de carne também nessa região, porque a pecuária também é praticada, a produção de frutas, a produção frutífera nessa região também ela é considerável, e não podemos esquecer de mencionar a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus foi um projeto do governo militar de integração da região norte ao restante do Brasil, o famoso projeto Integrar para Não Entregar, onde foi construída dentro da cidade de Manaus, capital do Amazonas, um parque industrial com a isenção de alguns impostos, a fim de atrair indústrias de outras regiões para lá. E as indústrias que mais se instalaram nessa região são as indústrias produtoras de eletroeletrônicos, além de algumas indústrias automobilísticas também, que foram atraídas por essa isenção, né, de alguns impostos, que tornam seus produtos mais baratos e mais competitivos. Produtos esses que têm uma grande tecnologia agregada e, né, tradicionalmente são mais caros, com a redução desses impostos acabam ficando mais competitivos e mais atrativos. Tá bem? Pessoal, essa é a nossa aula síncrona sobre a industrialização do Brasil. Espero que vocês tenham entendido.
Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês e pela paciência. Um grande abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula síncrona. Falou, pessoal. Tchau, tchau.